Presente ou presença? O que você veio fazer aqui essa noite? A igreja está em festa. 4 anos abençoando essa comunidade. A comunidade abençoando uma comunidade. Mas, infelizmente, talvez, muitas vezes a gente corre para a comunidade porque a gente quer um presente, não é verdade? Será que sou só eu que faço minha oração e falo, Senhor, abre aquela listinha de Papai Noel, né? Me abençoa nisso. Vamos ser honestos. Eu gosto do pastor Jeremias Pereira, lá da Presbiteriana de Belo Horizonte. Ele fala assim, abre o confessionário agora, entra lá no confessionário. Você e Deus. Quantas vezes a gente está buscando um Deus de presentes? A gente tem tantas necessidades e temos mesmo. E a gente vem à casa do Senhor buscando presentes. A gente vai à Bíblia buscando presentes. E aí a gente se perde naquilo que não é a verdadeira essência do relacionamento de Deus com o amigo. Mas hoje eu quero que você saia daqui esquecendo os presentes e buscando a presença de um Deus vivo. Essa presença, ela não acaba. Essa presença jorra, né, um manancial de águas vivas. E a gente vai entender um pouco com isso. Quando Deus começou a colocar essa palavra no meu coração, e eu espero que os irmãos não estejam com pressa, que vocês sabem que eu vim da Angola agora, pastor, e lá na África assim, a gente começa a pregar, e aí a gente prega meia hora, 40 minutos, 50 minutos, só vejo o pastor falando assim, continua. E você está terminando o sermão, você embala em outro, porque eles gostam de ouvir 3 ou 4 horas, tá bom? E todo mundo ficou assustado. Estou brincando, gente. Mas lá é assim mesmo. Mas Deus começou a colocar no meu coração assim, presente ou presença. E eu fiquei, Senhor, não. O que o Senhor quer falar em relação a isso? Mas logo eu orando a Deus, Ele colocou uma história que aconteceu há quase 3.000 anos atrás. Uma história verdadeira, bíblica. E quando a gente olha a nossa palavra, a gente sabe que essa palavra, esse manual de vida, de Gênesis a Apocalipse, serve para hoje. É como se a gente abrisse a palavra e falasse, caramba, foi escrito ontem isso, não tem? Abacuque diz, até quando, Senhor, até quando? O juiz vai corromper a causa, o pobre vai sofrer. E a gente fala, opa, foi para ontem isso. Não foi há 3.000 anos atrás. Então toda a palavra do Senhor é para ser aproveitada hoje. Então hoje eu queria lembrar a você uma história tão conhecida, que talvez você tenha visto, ouvido de uma forma, mas eu queria que você penetrasse comigo nessa palavra. Eu vou te convidar a ler 2 Reis. A gente vai permear um pouquinho no capítulo 18. Bom é depois, eu queria desafiar você a ler em casa todo o capítulo, todo o contexto, com muita calma, porque Deus tem muita coisa para nos ensinar nesse texto. Mas eu queria que você me acompanhasse, me ajudasse, né? Eu trouxe o texto aqui para ficar mais fácil. E vamos ler juntos 1 Reis 18, 21. Porque essa é a pergunta que um dia o profeta Elias fez ao povo. A presença de Deus ali, que era o profeta, ele representava o próprio Deus. Ele vai para o povo e faz essa pergunta. E hoje Deus está fazendo essa pergunta para cada um de nós aqui. E essa palavra confrontou a minha vida de uma maneira muito especial. Até quando vocês vão oscilar entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Vamos para o contexto desse texto? Aqui a gente está vendo, né, um momento do povo de Israel. Vamos nos situar. A gente tem um povo já dividido, passando por uma situação muito complicada. A gente vem de um reinado abençoado, o rei Davi, um rei próspero, um homem segundo o coração de Deus, que embora tivesse muitos erros, pecados, ele vivia na casa do Senhor, ele vivia na presença do Senhor, ele vivia buscando ao Senhor, e por isso teve um reino extremamente abençoado. Seu sucessor Salomão começa o seu reinado pedindo sabedoria a Deus. Filho do rei Davi, conhecia o poder da presença do Senhor, e ele tem o reinado mais rico da história. Hoje há quem diga historicamente que não existe, nunca existiu um lugar tão
valoroso financeiramente como o Templo de Salomão. Nem aqueles prédios de Dubai que você visita lá, cheio de ouro, tiveram o mesmo valor financeiro da construção do templo da época de Salomão. Mas bem sabemos que Salomão acaba se perdendo na presença do Senhor, se dividindo por conta das mulheres que ele teve, e ele se afasta da presença do Senhor. Com isso vem a divisão dos reinos, e essa divisão dos reinos trouxe um momento de queda do povo de Israel. Aquele povo outrora vencedor, que conhecia um Deus que falava diretamente, que abençoava, que abria mar, que dava poder de vitória para todo aquele mundo. Agora um reino que dividido brigava até entre si, reino do norte com o reino do sul. E dentre todos esses reinos existiu o pior rei de Israel. Quem que arrisca falar qual é o pior rei de Israel? O rei Acabe. O rei Acabe é o pior rei de Israel. O rei Acabe se casou com uma mulher, filha de um feiticeiro, de um rei pagão, e ali ele começa já a fazer a adoração a Baal, e isso traz uma confusão para o povo, porque outrora aquele povo que conhecia os princípios mosaicos, os princípios da lei, e sabia a adoração que ele tinha que cumprir, agora já prestes a entrar num cativeiro, agora prestes a uma situação dividida, ele vê o rei falando, faz desse jeito, e aí ele lê lá que pode fazer desse jeito, e aí ele vai e fica confuso. E se a gente aplicar para esse momento contemporâneo, esse momento que nós vivemos hoje, quem nunca ficou confuso? Vamos lá subir a escadaria da Penha, não, vamos fazer uma procissão, dá 3 pulinhos na praia, porque vai dar jeito na sua vida, vamos fazer aí 7 dias de alguma coisa, e a gente vai ouvindo um monte de coisas, e muitas vezes a gente se vê perdido, sem saber qual é a voz de Deus, e às vezes a gente está adorando a Baal, às vezes a gente está adorando a Deus, e hoje Deus está perguntando, quem você está seguindo? A Baal ou a Deus? Quem você está seguindo? E naquele momento que Elias pergunta àquele povo, o povo fica em silêncio. Porque quantas vezes a gente sabe que não está servindo a Deus? Quantas vezes a gente vem ao culto, a gente está aqui, mas na verdade a nossa vida não é uma vida de adoração a Deus. Mas hoje nós vamos pedir que Deus queime o nosso altar, desça fogo do céu, queime e tire tudo aquilo que não esteja agradando o Senhor, porque nós queremos ver a presença do Senhor nas nossas vidas, amém? E Elias vem e pergunta ao povo. Nesse momento, Elias tinha decretado que não ia chover. Há 3 anos não havia chuva. E a Bíblia fala, se você ler o capítulo anterior, que havia uma fome muito grande por conta da falta de chuva. Os rios tinham secado, as plantas não nasciam, os rebanhos estavam morrendo, a ponto do rei ter que levar o seu rebanho, os seus cavalos, para procurar água para beber, procurar alguma comida. Nem o rei tinha fartura no seu palácio. Nesse momento, o povo, mesmo assim, misturado naquelas ordens, naquela confusão, naquela adoração conflituosa, ele é reunido por Elias, e Elias chama o povo a uma decisão. E o Elias começa a confrontar esse povo. Vamos continuar com a leitura? Eu, estou usando alguns versículos, né, para a gente não ler o texto inteiro. Vamos ler o 24? Pode passar o próximo aqui? Se você quiser ler comigo. Vamos lá. Então, eu estou lendo 24 agora. Vocês invocarão o nome de Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse, o que você disse é bom. Sabe o que o povo está dizendo aqui? Elias falou assim, a quem vocês estão servindo? Baal ou Deus? Vamos fazer o seguinte, aquele Deus que responder, vocês vão seguir, tá bom? Sabe o que o povo falou? Tá bom, o Deus que me abençoar, eu vou servir. Não é assim que a gente está vivendo hoje? Outro dia eu vi na televisão assim, um artista lá na internet. Aí tinha ganho um bebezinho, aí levou numa igreja evangélica, consagrou o bebezinho a Deus. Eu falei, que lindo, gente, que legal, saber que esse artista, né, servia. Aí na página seguinte ele tinha levado na igreja católica, batizou o bebê. Na outro dia ele levou num templo budista, pediu lá a bênção lá de Buda. Depois ele levou num culto afrodescendente e fez lá um negócio lá. Sabe, tipo assim, gente,
mal não há de fazer. Já ouviu isso? Todos os caminhos levam a Deus. Eu queria saber onde na Bíblia está escrito que todos os caminhos levam a Deus. Mas é esse conflito de ideias que o mundo está ouvindo. É isso que Elias estaria falando hoje, novamente aqui. Vocês estão servindo a Baal e estão servindo a Deus. E o povo está dizendo assim, o importante é ser abençoado. O importante é ser feliz. Quem nunca ouviu essa, né? O importante é ser feliz, gente. Deixa ele fazer o que quiser. O importante é ser feliz. Mas a palavra de Deus não diz isso. E aí Elias fala assim, vamos ver então, vamos continuar. E aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, vamos pegar um novilho, a gente coloca no altar para Baal, o outro a gente coloca no altar para Deus, e aquele que descer fogo do céu, ninguém vai acender o fogo. Aquele é o Deus verdadeiro. E aí começa, né, todo o ritual. Aqui no versículo 26 diz assim, eles pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam. Clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam. E dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Então passaram a gritar mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. E eles continuaram profetizando em transe. O que a gente está vendo aqui? O que Deus quer nos mostrar através desse texto? Aquele povo estava tão confuso. Aquele povo queria um presente. Ele não queria presença, ele queria um presente. Ele queria a bênção, não importa de onde viesse. E ele começa a fazer um ritual de adoração. A mistura é tão grande que ele começa a se ferir, ele começa a se sacrificar, ele começa a gritar, ele começa a levantar a mão, ele vai lá para o altar, mas nada acontece. Nada acontece. E quando a gente está buscando a presença do Senhor e quando a gente está buscando a palavra do Senhor, a gente precisa ser confrontado conosco mesmo. E a gente precisa olhar num espelho e pensar assim, quantas vezes eu venho à igreja, levanto as mãos e depois de um louvor abençoado desse, fala, que emoção, lindo como esses irmãos cantam, que bênção. Mas nada acontece na minha vida. Sabe por quê? Porque você está levantando a mão só no ritual. Só assim no exterior, não é? Será que só aconteceu comigo? Às vezes eu não li a Bíblia, deixa eu correr aqui. Aí abre a Bíblia assim, cara, eu estou atrasada, vai embora. Às vezes chega no ônibus e fala assim, o que eu li? Já aconteceu com alguém? Ou só comigo? Fala, gente, eu não lembro nem aonde eu abri, mas eu já li a Bíblia, já fiz meu ritual do dia, já bati meu ponto. Eu vou pedir até para o pastor José botar um cartão de ponto ali, pastor, porque aí se eu vim à igreja 4 vezes, já sou abençoada. Porque a gente quer cumprir muitas vezes rituais. A gente nem sabe por que está fazendo. Ó, Senhor, eu dei o dízimo, hein? Dei uma oferta aí, é boa, hein? O Senhor agora vai ter que me abençoar. Ó, Senhor, eu vim ao culto todos os domingos. Eu cheguei aqui terça, 8 horas da manhã. Mas você sai daqui do jeito que você entrou e a culpa não é da igreja, a culpa não é da palavra, a culpa não é do louvor. É porque você está cumprindo rituais. E você às vezes está até fazendo sacrifícios, mas sacrifícios vazios. Quando Deus está falando hoje que Ele quer obediência ao invés de sacrifícios. E aquele povo estava naquele sistema. Eles já não sabiam mais o que era certo, o que era errado. Na verdade, o que eles queriam era uma bênção. Eles queriam ter prosperidade. Eles queriam viver aquilo que no passado o povo vivia. E eles conheciam a história através dos ancestrais. Mas eles nem sabiam bem o que fazer. Mas Elias, profeta de Deus, ele fala assim, esse texto é até cômico, porque enquanto aquele povo gritava, tem uma hora que ele fala assim, ó, grita mais alto, porque vai ver que o Deus de vocês aí foi viajar. Tem tradução lá no original, diz assim, vai ver que ele foi no banheiro e não está ouvindo. E está lá no original isso, porque ele leva até na brincadeira. E sabe o que o povo faz? Grita mais alto. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está ouvindo palavras que não são palavras abençoadoras. Às vezes, ao invés de ouvir a minha igreja, ouvir o meu pastor, me orientar com o meu líder de célula, eu estou ouvindo lá qualquer coisa que sai no Facebook, qualquer coisa que sai no Instagram, qualquer famoso que está falando alguma coisa, e aí a gente continua seguindo ritos vazios.
Mas graças a Deus que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e aonde tem uma pergunta, tem uma resposta. E aí a gente, continuando no texto, a gente encontra a solução. Elias disse: aquele que cair fogo sem acender o altar. Naquele momento, esse é o Deus verdadeiro. E naquele momento, aqueles 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera, cansaram de gritar, de se cortar, de buscar um Deus que não deu resultados. E aí Elias vai e fala assim: agora sou eu, vamos lá. E aí a gente vai tirar algumas lições aqui, práticas, simples, básicas da palavra de Deus, sobre como receber esse fogo restaurador na presença de Deus, para que a minha vida seja uma brasa viva no altar do Senhor. Primeira coisa, 1 Reis 18:30, no texto ele fala assim: então Elias disse a todo o povo, o que ele disse? Aproxime-se de mim. Lembra de Tiago? Tiago fala assim: chegai-vos ao Senhor e Ele chegará a vós. Princípio bíblico. Se o meu povo que me chama pelo meu nome orar, se arrepender, buscar os meus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, curarei. É princípio bíblico, gente. Princípio bíblico não se contrapõe, não falha. É assim, a gente cumpre e Deus cumpre, não tem erro. Buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Princípio prático para viver na presença do Senhor. Aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus. E aí você talvez fale: isso é básico, né? Aula primeira do curso de discipulado do meu amigo aqui, né? Na classe de EBD, aproximar-se de Deus. Mas vamos na prática, só aqui entre nós. Essa semana, não vamos falar muito não, só essa semana. Para aí e pensa, olha assim, faz aquela viagem mental. Quanto tempo, quantos dias ou quanto tempo você parou a sua vida, seu trabalho, a televisão, a internet, parou, se trancou no seu quarto, no banheiro, na varanda, na cozinha, onde estava vazio, onde estava em silêncio, você abriu a sua Bíblia e fez um tempo com Deus, você e Deus. Eu não estou perguntando quanto você veio à igreja, quanto tempo você ouviu um louvor, quanto o sermão que você ouviu na internet. Eu estou perguntando quantas vezes essa semana você parou e ficou 15, 20, 30, 40 minutos, você e Deus e a Bíblia, ou você e Deus em oração, gastando aquele tempo, criando um relacionamento, conversando com Deus, colocando as suas dores, ouvindo a palavra. Eu não vou perguntar, mas eu estou perguntando, assim, ninguém precisa falar aqui. Mas será que você está se aproximando de Deus? Será que se aproximar de Deus é só vir ao domingo e colher e assistir e receber essa bênção que flui desse lugar? Ou será que você está no seu dia a dia colhendo isso porque você está buscando isso? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Eu tive a oportunidade de 2 vezes estar na Coreia. Nós estivemos na Coreia do Sul e do Norte, eu e meu marido. E lá um princípio da Coreia, que em 20 anos eles passaram do país, entre os 10 países mais pobres do mundo, a Coreia do Sul. Hoje eles estão entre os 10 mais ricos do mundo, em 20 anos. O Brasil tem jeito, fácil. Sabe como? Oração. Você chega lá 5 horas da manhã, dia sim, de domingo a domingo. Não tem segunda feriado, de domingo a domingo. Você entra na igreja às 10 para as 5, você não vai entrar às 5. Você entra às 10 para as 5 da manhã. Você já vem pronto para o trabalho, as crianças já vão prontas para a escola. E lá começa o culto, 5 em ponto. E começa a oração. O pastor fala uma breve palavra, um louvor, coral, tudo bonitinho. E oração, 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 oração. Eles falam: como Deus não vai ouvir? Como Deus não vai ouvir? Aproximar-se de Deus. Deus hoje está te convidando para se aproximar dele. Sabe, ele quer falar. Ele está assim: meu irmão, eu quero falar, eu quero te contar aquilo. Mas você não para. Você não vem aqui para eu falar. Não dá
tempo. Imagina um amigo quando quer te contar alguma coisa, você fala, não dá tempo hoje, eu tenho que trabalhar. Não, mas você não sabe o meu dia, Evelise. Mas é que eu trabalho muito, é que eu ainda tenho que buscar meu filho na escola, eu tenho que pintar minha parede lá que está suja, eu sei, eu também tenho muitas coisas para fazer. Mas Deus está hoje falando para você, para e ouve. Porque eu quero te contar uma coisa muito especial na sua vida. Aquilo que você está me pedindo está aqui. Mas você precisa parar, se aproximar de mim e entender, me conhecer, saber quem eu sou. E aí a gente caminha junto muito bem. E aí Elias fala, vem cá, se aproxima de mim. Ele é o profeta de Deus, é o que Deus está falando. Vem cá, se aproximar de mim. E ele continua falando assim, o povo aproximou-se. Não, naquele versículo mesmo ainda, ó. E Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Sabe o que acontece quando a gente se aproxima de Deus? A gente começa a reparar o nosso altar. Tantas coisas que a gente caminha, não é? A gente fala assim, eu estou tão bem, gente. Eu sou crente desde que eu nasci. Eu acho que eu já nasci na igreja, assim. Minha mãe falava assim, vou botar um colchãozinho para você lá, porque eu amo viver na igreja. Mas quando a gente começa a se aproximar de Deus, a gente fala, gente... Eu estava lá em Angola, a gente foi falar num congresso de Déboras, 400 mulheres, interior de Angola, pobreza total, umas 400 mulheres lá adorando e orando pelos seus filhos. E enquanto eu estava lá, eu fui lá pregar, mas Deus começou a falar comigo tantas coisas básicas na minha vida, que eu precisava reparar. E eu comecei a ficar tão constrangida. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui para pregar, gente? Eu devia estar sentada lá no último banco. Porque quando a gente começa a buscar a presença do Senhor, Ele começa a mostrar, porque Ele não gosta de estar com alguém que não esteja limpo. Ele fala, limpai as mãos, pecadores. Você precisa se lavar no sangue de Jesus. E o processo de santificação, ele é diário. Quem nos dera que a gente conhecesse a Jesus e pronto, agora eu estou pura, santa, né? Agora eu sou perfeita. Não. Cada dia que eu dou um passo para Deus, eu falo, caramba, tá sujinho aqui. Aí eu dou mais um passo, falei, agora que eu estou vendo, não é assim no espelho? Quando a gente chega mais perto do espelho, a gente fala, caramba, olha como é que eu tinha que estar aqui, eu tinha que arrumar. É assim. E aí Elias falou para o povo, se aproxima de mim, quando eu me aproximo de Deus, agora vamos reparar. É hora de você olhar aquilo que você precisa reparar. Você quer receber o fogo de Deus? O fogo de Deus só entra em lugar aonde está purificado. E aí você precisa reparar, fazer consertos, mudar, abandonar aquilo que não agrada a Deus, para que você tenha uma experiência diferente com Deus. E aí Elias continua nos ensinando. E ele fala assim, depois ele apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse, seu nome será Israel. Deus tem uma promessa na sua vida. Quantos creem que Deus tem uma promessa na sua vida? Quantos têm um sonho que Deus colocou no seu coração? Quantos têm aqui um sonho que Deus colocou no seu coração e você talvez esteja falando assim, sei, eu não estou vendo acontecer. Às vezes até você já está confuso. Às vezes até você pensa assim, será que esse sonho é de Deus? Porque não está acontecendo. Mas Deus está te convidando hoje para se lembrar daquela promessa. Quando Elias pega aquelas 12 pedras, ele está recordando, ele está lembrando ao povo que todo aquele povo, aquelas 12 tribos tinham recebido uma promessa, e ele constrói o altar de Deus com essas promessas. Nós precisamos construir o nosso altar de adoração com a palavra de Deus. Eu vejo tanta gente reclamar, eu vejo tanta gente murmurar. E quanto Deus tem feito na nossa vida. E isso muitas vezes está atrapalhando. Muitas vezes você não está recebendo a promessa de Deus, porque você perde tanto tempo reclamando, murmurando, não está acontecendo. Aquele povo estava sem comida, aquele povo estava sofrendo. E eu imagino aquele povo um do lado do outro já falando, ai, não aguento mais, gente, Elias ali está demorando muito, esse culto está demorando. Ai, eu quero ver bênção, eu quero ver a chuva. Mas Elias está nos chamando e Deus está falando hoje, traga à memória aquilo que te traz esperança.
Aquele dia mal que você acorda com aquele pensamento. Amanhã talvez seja um dia que você não sabe se vai chegar no seu trabalho e já tem uma ordem de demissão. Ou você precisa pagar uma conta e nem tem aquele valor. Ou você está com um problema conjugal, você já está pensando que você vai voltar para casa e vai ter um problema lá na sua família. Mas você não vai pensar nisso agora. Você vai começar a construir sobre as promessas do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nada é impossível ao que crê. E quando vier aquele pensamento mal, você vai dizer: Senhor, nada é impossível ao que crê. Senhor, tu me criaste para brilhar a tua luz. Senhor, eu creio no teu poder. E você vai declarando a palavra do Senhor. Senhor, e vai declarando, e vai declarando. E quando você chegar de encontro àquela sua aflição, aquele problema, já sumiu, porque você começa a ver o tamanho do seu Deus, o poder do seu Deus, e aí o seu problema fica desse tamaninho. E Elias falou: lembra da promessa, lembra da promessa, não olha a circunstância, lembra da promessa, na restauração. E a gente vai para o outro versículo que diz assim: com as pedras ele construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Ele pega aquelas pedras e constrói um altar em honra do Senhor. É um processo. A santificação é um processo. Chegar na presença do Senhor é um processo. É uma construção. Uma construção. Cada dia uma pedrinha a mais. E ele cortou o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha. E ele falou assim: encham de água e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Encham de água. Não, façam novamente. Não, faça pela terceira vez. Me ajuda a pensar aqui. 3 anos de seca num país. 3 anos de seca. Aquele povo foi convocado a subir um monte. Você sabe que não tinha metrô, ônibus, né? Não tinha trem, não tinha Uber, não tinha. Aquele povo subia, a maioria a pé, alguns lá no animal. Demorava um tempo para subir, não era em 1 hora que subia. Talvez eles tenham levado dias para subir, num lugar onde uma seca absurda. Imagina o bem mais precioso que tinha naquele lugar na mão do povo. Era uma joia? O que tinha de mais precioso? A água. Talvez cada um tivesse um cantilzinho para levar aquela aguinha, aquilo que ia dar a vida para eles. E aí Elias fala assim: vamos pegar toda a água que tem aqui e vamos derramar aqui. Vocês querem ver a presença do Senhor? Vocês querem ver um Deus que derrama o fogo consumidor? Vocês querem ver uma transformação? Entrega a sua água. Talvez alguns tenham falado: mas espera aí, eu estou aqui pedindo para chover e você quer que eu entregue a minha água? Aquilo que eu estou esperando vir acontecer, aquilo justamente que eu não tenho, você quer que eu entregue? É exatamente isso que Deus está pedindo hoje aqui. Ele está pedindo tudo que você tem para que você entregue no altar dele. Deus não faz milagres quando a gente retém alguma coisa. Sabe por quê? Porque parece que é a gente que é forte, já notou? Eu tenho dinheiro aqui, pastor, eu vou dar uma oferta aqui, eu vou construir aqui, pode ficar tranquilo. Parece que sou eu, né? Chique, né? Não, eu que vou cantar no louvor aqui, porque a minha voz é que é muito boa, eu sou uma pessoa muito talentosa. Não, se não for eu na igreja, coitado do pessoal. E Deus quer que você derrube todas esses sofismas, essas inverdades. Entregue no altar do Senhor a sua vaidade, o seu orgulho, a sensação que você tem de segurança, para que você possa se despojar de tudo isso e chegar à presença do Senhor realmente dependente da presença do Senhor. Será que você está se segurando naquele cantilzinho de água que você tem? Na segurança lá do seu emprego, ou do seu bom casamento, ou da facilidade que você tem em algum dom, algum talento? Deus está te pedindo hoje isso. Você precisa entregar isso. Você precisa chegar na presença do Senhor despido, se entregando de qualquer vaidade, orgulho que você tenha. E engraçado que Elias fala isso 3 vezes, ainda não entregaram. Se entrega agora, se entrega agora, se entrega agora. Deus tem algo gigantesco para fazer nesse lugar, você crê? Aqui vai ficar pequeno, né? No próximo aniversário acho que vai ficar pequeno, não tem jeito. Mas para isso, não é só desses 2 pastores amados que Deus colocou o coração aqui.
Toda a igreja tem que se despojar, tem que se entregar para a obra. Tem que falar, olha pastor, eu estou aqui para fazer, eu estou aqui para orar, eu estou aqui para construir, reconstruir, eu estou aqui para me entregar, e eu estou aqui para ser aquilo que Deus quer na minha vida, somente na dependência do Senhor. E depois que aquele povo entregou aquilo tudo que era de mais precioso, a gente está finalizando, Elias começa a orar. E é muito interessante que a oração que ele faz é assim. Aquele altar está lotado de água. A Bíblia fala que está assim, derramando água. Ele faz uns sulcos bem grandes, fundos, e aquele altar está derramando a água, porque ali o povo entregou todas as suas reservas, tudo que ele tinha, esperando ver o poder de Deus. Mas ele fala um outro detalhe, que ele fala assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Amém? Você tem pedido alguma coisa a Deus? Eu sei que você tem. Eu tenho. Será que esse seu pedido é para glorificar o nome de Deus? Ou é para seu benefício próprio? Seja honesto com você. Se você olhar a sua oração, isso aprendemos muito na Coreia. Quando você olha a sua oração, se você pegar e copiar a sua oração aqui, quantos % da sua oração é em seu benefício próprio? Ah, Senhor, abençoa meu filho, dá segurança para minha casa. Senhor, mantém meu emprego, me ajuda a pagar essa situação, me ajuda o meu relacionamento. Não é assim? É ou não é, gente? Será que só eu que oro para mim aqui? Vai ver que é só lá em Niterói. Mas a gente acaba orando o quê? Com o nosso benefício. Uma coisa que a gente aprende na Coreia é isso. A primeira oração deles é pelo país. Pelo país. A gente fala do país, a gente fala do presidente, a gente fala do governador, a gente fala da corrupção, a gente fala não sei o quê. Mas a gente não ora e não crê e não abençoa e não profetiza sobre o nosso país. Lá, se eles forem orar para almoçar, eles começam a oração, falou: Senhor, que aquela lei, que aquele grupo que esteja reunido lá agora, tentando manobrar uma lei, que essa lei seja em benefício do necessitado. Senhor, que o presidente agora esteja pensando em algo para abençoar o povo. Senhor, que caia por terra qualquer maledicência do governador sobre o Rio de Janeiro que vá prejudicar a minha vida e a vida dos meus irmãos da igreja. Senhor, que nenhuma lei seja feita contra a liberdade religiosa. E assim eles vão orando. Aí eles falam pela segurança: Senhor, que a segurança do país seja diferente, que a gente possa andar no país. Ele não pede a segurança do filho dele, ele pede a segurança do país. Não é uma oração inteligente? Pensa, se eu estou orando pelo país, o meu filho vai poder caminhar seguro também, não vai? Agora, se eu estou orando só pelo meu filho, Elias está perguntando aqui agora, a palavra de Deus está perguntando para você: o que você projeta na tua vida, o sonho que está no seu coração, o plano que você tem para a sua vida, é para glorificar a Deus ou é para glorificar a sua vida? O que você tem sonhado? Será que são os sonhos de Deus? Não adianta a gente querer sonhar sonhos pessoais. Lógico que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Isaías fala que se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a minha visão precisa ser a visão do reino. Quer comamos, quer bebamos, façamos para a glória de Deus. Sabe, aquela hora que a gente tem que olhar para dentro de nós, parar de pensar assim: ah, mas meu irmão precisava ouvir isso. Ah, isso tá bom para fulano. Não, tá bom para você. Porque se você está aqui hoje, como eu, fui confrontada com essa palavra, está na hora de rever seus valores. Está na hora de deixar esses sonhos lá, ó, jogar essa sua aguinha no altar do Senhor, para que Deus faça maravilhas na sua vida, para que Deus faça aquilo que Ele planejou, porque a Bíblia fala que no ventre da sua mãe, Ele te criou de modo estrondoso. Essa é a palavra no original. Esplendoroso, é uma palavra que era usada só para santificação, esplendoroso. Hoje você fala, você está esplendoroso. Não, maravilhoso, era uma palavra usada só para Deus, e Deus usou para você. Ele diz assim que Ele te criou dessa forma, e se Ele te criou dessa forma, Ele tem um plano maravilhoso para você viver. E você está preocupado, sabe com o quê? Só com o seu emprego. Você está preocupado, sabe com o quê? Só com o seu casamento. Você tem que começar a glorificar a Deus através das suas orações.
E para finalizar, 1 Reis 18:38 diz assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras, o chão, e também secou totalmente a água na valeta. O fogo de Deus traz o renovo. Aí quando a irmã falou o renovo, eu falei: o renovo. O fogo de Deus seca completamente. E quando a gente sabe que a gente tem um passado que às vezes machuca, ou machucou alguém, ou você foi machucado, quando o fogo de Deus desce sobre a sua vida, ele queima completamente tudo aquilo que passou, e ele faz de novo. Amém? Você precisa pedir o renovo de Deus na sua vida. Você precisa pedir que Deus desça esse fogo, mas você precisa cumprir o princípio de Deus. Deixar no altar do Senhor. Deixar no altar do Senhor aquela aguinha, aquele desejo, aquele orgulho, aquela vaidade, aquele egoísmo de querer aquilo para você, para que Deus possa descer o seu fogo maravilhoso e reconstruir a sua vida. Deus tem promessas sobre a sua vida. Deus tem promessas sobre a minha vida. E quando eu vejo que eu quero alcançar essas promessas, e quando eu vejo que eu quero usar as minhas pernas para alcançar essas promessas e não vou a lugar nenhum, eu sei que eu preciso voltar ao altar do Senhor para ser queimada, para entregar tudo aquilo que está me atrapalhando, para viver as promessas do Senhor na minha vida. Amém? Faz uma oração agora, abaixa a sua cabeça. A gente sabe que na história aconteceu que logo veio a chuva, né? A chuva que trouxe toda a fartura novamente naquele momento, né? Elias orou de novo e veio fartura. Coloca diante do Senhor agora a sua vida. Coloca diante do Senhor aquela água que você está retendo, sabe aquele cantil de água que você está se guiando nele? Você está segurando ele, dizendo assim: isso aqui é a última força que eu tenho. Deus está dizendo para você assim: entrega para mim isso, entrega na minha mão isso e vem viver para a glória, para a minha glória. Vem viver os planos que eu tracei. Faz um acordo com Deus agora, faz uma aliança com Deus agora. Pede a Deus que esse renovo venha sobre a sua vida. Pede a Deus agora que o fogo dele, aquele fogo devorador, aquele fogo restaurador, visite agora a sua vida. Eu creio que Deus está fazendo a obra aqui. Eu creio que muita gente vai chegar em casa agora e vai receber, Senhor, uma palavra, vai receber o milagre do Senhor, mas isso vai ser na sua restauração. Naquele momento em que você e Deus faz um compromisso de buscar a presença do Senhor, de se aproximar com Deus. Pede perdão ao Senhor agora e diz: Senhor, desculpa, porque eu não tenho tido um tempo, eu não tenho separado tempo para ter um relacionamento pessoal contigo. Eu não tenho dado tempo, eu tenho dado visão a outras coisas. Eu tenho querido andar com minhas pernas, mas agora essa semana eu vou me propor a tirar um tempo para eu e você só, Senhor. E eu quero ouvir a tua voz. E eu quero falar também tudo aquilo que está aqui na minha garganta para ti. Só entre eu e você. Faz um compromisso, uma aliança com o Senhor agora. Louvado, exaltado seja o seu nome, Senhor. Louvado, exaltado seja o seu nome, Senhor amado. Glorificado seja, Senhor amado. Eu quero te agradecer, meu Deus amado, porque, Senhor, tu tens sempre uma nova chance para nós, Senhor amado. Senhor, muito obrigada porque tu olha para nós de uma maneira especial e tu consegue enxergar em nós aquilo que às vezes a gente nem enxerga, Senhor amado. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos libertarmos, Senhor, dessas coisas pequenas, daquilo que não te agrada. Tira o nosso egoísmo, a nossa vaidade, Senhor, o nosso orgulho. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a nos colocar no teu altar, Senhor amado. Entender que dependemos completamente de ti, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor amado. Queremos ouvir a tua voz, mas nós queremos, Senhor amado, sermos incendiados completamente. Porque nada, Senhor, nada que há em mim, Senhor amado, é o bastante, Senhor amado, para glorificar o teu nome. Obrigada porque tu aceitas, Senhor, esse louvor mesmo assim, essa glória, Senhor amado. Porque tu, Senhor,
é que nós precisamos estar dependentes de Ti, Senhor. Ouve a nossa oração, Senhor, mas ajuda-nos a não buscar o presente, Senhor, mas buscar a Tua presença. Queremos fazer uma aliança contigo agora, nessa noite aqui, Senhor amado, para buscar a Tua presença, Senhor amado. Somente a Tua presença, Senhor amado, porque nós sabemos que se tivermos a Tua presença nas nossas vidas, Senhor, estaremos comendo o melhor dessa terra, Senhor amado, e viveremos em plenitude, Senhor, e em alegria, Senhor. Louvamos o Teu nome, Senhor. Louvamos o Seu nome e agradecemos o Seu sacrifício na cruz, que é através dele, Senhor, que podemos ousar chegar à sala do trono, em Cristo Jesus, Senhor. Amém, Jesus.